Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paul Balentani e esse aqui é o Aplica Design. A gente vai continuar dando uma olhada na interface do Figma. No vídeo anterior, a gente passou bem por cima como era o programa e aprendemos a se localizar nele, tá? Agora a gente vai dar uma olhada com calma num pedaço dele que é a toolbar, o lugar onde você faz toda a magia nele acontecer. Esse vídeo só é possível pelo apoio da ProDevs. Vejam aí no link na descrição para você conhecer um pouco mais sobre ele. Essa é uma iniciativa super bacana, tá? E eles têm umas aulas de graça lá, dá uma olhadinha. Então bora lá, a gente dá uma olhadinha na toolbar do Figma. No último vídeo a gente deu uma olhadinha bem por cima sobre o programa, demos uma explorada, demos uma olhada como se localizar na interface do Figma, a gente deu uma olhadinha como criar o arquivo, a gente explorou toda a interface. Hoje eu vou criar um arquivo especificamente aqui, de design, para a gente dar uma olhadinha e a gente começar a explorar ele de forma mais profunda e a gente passar bem por cima do que é a toolbar. A gente vai dar uma aprofundada nesse cara super legal, tá? Eu vou criar um arquivo novo aqui, tá? Um design file aqui dentro do meu projeto. E a gente vai colocar ele, vamos chamar ele lá, ele tá no meu draft, eu vou chamar ele de toolbar, tá? A gente vai dar uma olhada com calma em cada um dos aspectos aqui dentro dessa toolbar, tá? Então, criei o arquivo aqui e vamos dar uma olhadinha. Quando a gente fala de toolbar especificamente, a gente está falando de um pedaço do Figma, que é esse pedaço aqui de cima, tá? A gente está falando aqui de cima. Quem tem acesso a toolbar? Qualquer pessoa que tem conta no Figma, conta gratuita ou qualquer um dos planos que tenha, tá? Para você conseguir acessar todas as features da toolbar, você tem que ter nível de edição no arquivo, tá? Então isso quer dizer que algumas ferramentas, como comentário e outros caras aqui, a gente vê se a gente tiver só como visualizador. Nesse caso aqui, a gente está como editor. Eu criei o arquivo, tá lá nos meus rascunhos, na minha pasta drafts, e eu posso ver todos os caras. A toolbar, ou a barra de ferramentas, aqui a gente tem vários itens. Vamos começar pela parte da esquerda superior aqui. A gente vai dar uma olhadinha item a item. Ela varia de acordo com o que você está selecionado, tá? Então as funcionalidades aqui vão ser relativas ao que eu fizer, ou seja, ao elemento que eu tiver na tela. Se eu criar um vetor, eu tenho uma série de coisas em cima. Se eu estiver selecionando a tela, também eu tenho outras coisas. Vamos dar uma olhadinha cada um deles e a gente vai dar uma explorada no que a gente aí tem dentro. O primeiro cara do toolbar, e a coisa mais importante que vocês têm que saber, na verdade, é como você voltar para a tela anterior. Esse ícone do Figma aqui, no canto superior esquerdo, ele é onde está o menu do Figma. Então aqui você consegue voltar para a área de arquivos, você consegue fazer Quick Actions, que é selecionar algumas coisas que você já selecionou antes. Você pode procurar alguma coisa aqui dentro, por exemplo, eu vou escrever Vector, ó, ele vai dando para você, vai procurando coisas. Se eu colocar Frame, então você busca as coisas no Figma por aqui, né? Você tem várias funcionalidades aqui, na verdade, aqui dentro. Você pode importar um arquivo, você pode colocar uma imagem, salvar como cópia local. Tem várias coisas aqui dentro que você pode fazer. Ligar layout grid, ruler, tem um monte de coisa. Eu vou deixar para a gente falar especificamente sobre esse item aqui, ver item a item dele com mais calma, num vídeo mais para frente no futuro, para a gente explorar algumas coisas bem legais que tem aqui dentro. Mas no geral vocês vão conseguir dar uma olhadinha e explorar esse cara. O que vocês precisam entender daqui para vocês verem ele, que aqui você acessa o menu dele, o menu principal. E ele é dividido em algumas áreas, tá? Aqui dentro. O file, especificamente, na verdade, o Back to Files, ele volta para a anterior. Vou clicar para a gente ver lá, ó, Back to Files. Ele volta para a tela lá de arquivos, para poder gerenciador de arquivos. Eu vou voltar para o meu arquivo de novo, tá? Clicando nele duas vezes. Aí eu tenho um outro cara aqui embaixo, que é o File. Eu vou passar por um deles aqui para a gente ficar sabendo o que tem dentro, tá? Então você vai conseguir criar coisas no nível de arquivo. Então, criar arquivo novo, importar do Sketch, para quem estiver vindo da Apple,
quem tiver dinheiro para ter um Mac, vai poder importar disquete, vai poder pôr imagem, tem várias coisas aqui dentro desse cara. A gente tem o editar, que você vai conseguir acessar ferramentas como refazer ou desfazer, né, o Ctrl Z, né, copiar e colar e outras funcionalidades um pouco mais avançadas aqui, tá? A parte de view, você vai controlar tudo que você vê na tela, basicamente seu grid, a sua régua de acesso, a sua régua para você colocar linha, ele tem uma série de controles aqui que você consegue colocar. Depois você tem a camada de objeto, que você coloca coisas dentro do cara, você pode colocar componentes, você pode grupo booleano, tem um monte de coisa aqui, tá? Também isso é legal a gente olhar mais pra frente, a gente vai dar uma olhada nesse cara com calma, tá? Aí tem vetor, você pode desenhar, você pode colocar uma seleção, né? Tem uma série de coisas que você pode fazer aqui dentro. Texto, se você tiver selecionado texto, você pode editar os textos colocando atributos aqui. Você tem a range, ou ordenar, que você organiza as coisas, o alinhamento, por assim dizer, né? E aí você tem acesso aos plugins que você instalou. Tem aquele vídeo do Figma que eu fiz mostrando como instalar plugins. A gente pode acessar por aqui. Você pode ver integrações que você tem. No caso, a gente tem uma integração com o Dribbble aqui. Aí todas as preferências do Figma. Você vai ajustar o programa para ficar do jeito que você acha melhor, tá? Que se sente mais confortável. E o acesso às bibliotecas, tá? E como eu estou vendo ele na web, eu estou dando preferência para usar ele no browser, que no caso estou usando no Firefox, a gente consegue ver pegar o aplicativo para desktop. Então eu consigo vir aqui direto e baixar ele na máquina. E o outro, ele tem uma parte de help que é muito legal, tá? Se você quiser saber dos atalhos que ele tem aqui, ó, você pode dar um Ctrl Shift interrogação ou clicar aqui e te mostra todos os shortcuts, tá vendo? Tá vendo? Todos os atalhos, você vai vendo aqui, ó, bonitinho, ó. Ele mostra os atalhos para vocês, ó. Isso é muito legal, tá? Vocês podem deixar aqui o tempo que vocês quiserem, tá? Se eu dou Ctrl Shift interrogação, Ctrl Shift interrogação, tá? Vamos dar uma olhadinha agora, ferramenta por ferramenta aqui em cima, tá? Primeira ferramenta de todas que você tem aqui é o Move, ou apertar a letra V, e o Scale. O Scale é para você aumentar e diminuir as coisas, tá? Vamos fazer um desenho aqui pra gente ver aqui. Vamos ver a próxima ferramenta. Depois a gente vai fazer um teste uma por uma para vocês, tá? A gente tem um outro cara aqui que é o Frame, tá? Que eu acesso ela via a letra F ou a letra S, tá? E aí eu já vou também, a gente vai ver como isso funciona, tá? A gente vai criar frames e fazer slice. O slice eu vou deixar para um outro momento, mas a gente vai ver bem mais frame hoje. Aí depois eu tenho aqui eu tô falando de Shape Tools, tá? A gente vai desenhar vetores, né? Ele cria formas para você, tá? E aí aqui dentro também eu posso fazer um Place Image, né? Inserir uma imagem. Tem várias aqui dentro, tá? Eu posso fazer quadrado, uma linha, uma seta, desenhar um círculo, uma elipse, fazer um polígono, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, pode ser qualquer coisa. Ele tem uma configuração dele aqui. Posso fazer uma estrela e colocar uma imagem, tá? Depois eu tenho a ferramenta de desenho, né? Que é a Pen and Pencil Tools, né? A gente pode fazer desenhos utilizando aqui a Pen e a Pencil. Também já vamos ver isso com calma, tá? Eu vou passar bem por cima aqui, depois vou abrir cada uma, a gente vai fazer uma experimentação pra gente ver esses caras aí, tá? E como você acessa esses caras aqui? Eu aperto um Shift P se eu tiver no Windows, né? Ou eu vou apertar um Option P se eu tiver no Mac OS, tá? E toda vez que eu clico nelas aqui, eu consigo desenhar bonitinho. Depois eu tenho a próxima da lista aqui, é a Text. Eu vou escrever um texto, né? A gente vai ver isso com calma também. E a última é Hand Tools. Ela serve pra gente arrastar a tela, a gente pega a tela e arrasta, tá? E você acessa ela de outras formas também, vamos dar uma olhadinha nisso aí. E aí, a última dessas ferramentas aqui da toolbar da esquerda é o comentário. Eu posso colocar comments na página, tá vendo? Eu posso colocar um comentário. Oi, sou um comment. Posso interagir com esse cara aqui, colocar um emojizinho, enfim, dou um post. Eu tenho comentários aqui, tá? Postei e tem um comentário bonitinho aqui, tá? A gente vai ver isso com calma também depois. Esses caras aqui,
são as ferramentas que vão aparecer para todo mundo que você vai... que se você tiver nível de edição, tá? Se você tiver nível de edição, você vai ver todas as ferramentas aqui. Se você tiver um nível de visualização, você vai ver algumas dessas ferramentas, tá? Às vezes você vê só 2 ferramentas, por exemplo. Então, a gente fez esse overview geral sobre a barra. Da esquerda, que são a barra de inserir coisas, né? Tipo, são os componentes que a gente insere na página, são as tools. Aqui em cima, a gente tem um cara que a gente chama de ferramentas contextuais, por assim dizer, tá? Isso aqui muda de acordo com o objeto que eu seleciono aqui embaixo, tá? Então a gente vai ver isso depois de eu criar os objetos, daí a gente vai explorar cada um desses objetos para ver o que acontece desse cara aqui do lado, para vocês verem que bonitinho, tá? Aqui na direita, eu tenho um pezinho aqui que tá falando que sou eu, tá? Sou o Paul que tô aqui. Se tivessem outras pessoas trabalhando comigo aqui, estariam as letrinhas ou os avatares dessas pessoas aqui. Também eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, mostrar como é que você colabora e o que você ganha de colaboração e alguns macetes pequenininhos de como você utilizar isso da melhor forma, tá? Aí eu tenho outra ferramenta também que é muito importante, que é o Share, que eu compartilho esse arquivo com pessoas que eu queira que vejam ele ou editem. Para eu editar um arquivo, eu adicionar pessoas para editar, eu tenho que mover esse arquivo para um projeto. Tá? E também a gente vai falar sobre share, com as regrinhas de share, também com mais calma daqui a pouco. E aí eu tenho tudo isso aqui de share, eu adiciono pessoas, eu escolho qual que é o tipo de atributo, mas o botãozinho é o botãozinho para compartilhar. Eu convido pessoas para editarem ou me ajudarem no arquivo, ou verem também, consultarem, comentarem, enfim, tem série de funcionalidades. Esse play aqui é ligar o protótipo, vou apresentar, na verdade não é protótipo por assim dizer, mas vou apresentar meu layout, e também falaremos sobre isso já. E o último deles aqui são options de tela, tá? Então tem opções de zoom, se eu colocar qualquer número aqui, se eu colocar para 80%, ele vai para 80%, você pode escolher, tá, o tamanho personalizado, ou você pode ir no mais ou menos para você aumentar ou diminuir a tela. E aí ele fala para você se tem preview de pixel, tem uma série de coisinhas aqui que a gente pode ver também, explorar com calma já. Tá? E agora a gente vai ver com calma cada uma das ferramentas do menu superior da esquerda, tá? Então, a gente deu essa visão geral e agora vamos olhar com calma cada uma das ferramentas do menu superior da esquerda, tá? Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho essa ferramenta primeira aqui que eu falei para vocês, que é o Move Scale. Usar ela não vai dar agora porque eu não tenho nada desenhado, então vou deixar para ver ela depois. Depois eu tenho o Frame e o Slice, vamos dar uma olhadinha nisso na sequência. Mas vamos ver as ferramentas que eu acho que é bem legal para a gente colocar, alimentar nosso canvas aqui. A gente vai conseguir colocar formas. Vamos começar pela ferramenta de retângulo, tá? Eu clico aqui e eu desenho um retângulo. E eu tenho as propriedades do meu retângulo aqui na direita, lembra que a gente viu no vídeo de introdução do Figma? Aqui eu tenho as propriedades, eu posso mudar a cor dele, eu posso fazer o que eu quiser, tá? E tem várias outras coisas aqui que a gente vai ver com calma no vídeo do futuro, sobre propriedade de cada um deles, tá? Aí, a gente tem, eu posso criar quantos retângulos eu quiser aqui, ó. Eu posso vir clicar toda vez aqui, ou eu posso simplesmente apertar a tecla R, quer ver? Criei um aqui e vou colocar apertei o R, ó. Se eu apertar o R e só clicar, ele desenha um quadrado para mim, tá vendo? 100%, é o padrão que ele faz. Se eu quiser aumentar e diminuir, é só clicar na bordinha dele e arrastar à vontade. O retângulo, ele tem uma coisa legal. Eu posso deixar a borda dele arredondada. Eu clico aqui ó, no Radius, olha, ó. Tá vendo? E vou puxando. Aí eu consigo fazer o Radius através de clicar no cantinho, ó. Todos eles têm essa possibilidade. Opa, cliquei errado. Lá, Radius, e ele vai mostrando para você. E onde eu consigo ver a propriedade Radius depois? Aqui na direita, em propriedades, tá vendo? Aqui na barra de propriedades à sua direita. E eu posso ficar fazendo isso aqui do jeito que eu quiser para fazer os meus layouts, tá? Isso é acessível só na de retângulo. Então, cada uma das formas tem as suas particularidades. Vamos ver a próxima fórmula aqui. Eu tenho a forma, desculpa. Vamos ver a próxima, que é line. Então, eu vou desenhar uma linha. Ou eu aperto o quê? A letra L.
Então, eu vou desenhando linhas à vontade. E como eu altero essas linhas? Aqui. Eu altero as propriedades aqui no Stroke. E eu posso colocar seta se eu quiser. Eu posso aumentar a grossura. Eu posso colocar se ela acaba circular ou ela acaba reta, tá? E isso são várias propriedades que são comuns. A seta, na verdade, é a mesma coisa que o Line. E como eu acesso ela? Clicando aqui, ele já faz uma seta para mim, automaticamente. E você pode ver que as propriedades são iguais, ó. Aqui, ó, só que ele trocou para setinha, ó. Se eu pegar e clicar aqui, por exemplo, e colocar uma seta aqui, ó. Ó, ele colocou uma setinha lá, tá vendo? E se eu for deixando ele mais grosso aqui, vou deixar ele com 4. Ó lá. É a mesma coisa. É que já vem com as coisas setadas para parecer uma seta para acelerar a sua vida. Se eu quiser desenhar uma seta sem acessar lá em cima e ter que clicar, eu dou um Shift L e ó lá, tem uma seta, tá vendo? E assim eu vou repetindo as formas várias vezes. Depois eu tenho a elipse ou o círculo, clico aqui, desenho. Se eu aperto Shift e na hora que eu estiver desenhando, vou clicar aqui de novo para vocês verem. Se eu aperto Shift e arrasto, enquanto estiver desenhando, ele faz um círculo perfeito. Isso também serve para o retângulo, tá? Ou se eu apertar aqui, eu acesso via a letra O. Então eu vou clicar fora para vocês verem. Ó, olha lá que bonitinho. E se eu clicar só na tela, ele cria um círculo de 100 por 100 pontos, tá? E as propriedades são iguais à do retângulo, exceto que não tem border radius. Olha lá, border radius, não tem border radius, tá? Que é o arredondado da borda aqui. E a próxima ferramenta é o polígono. Eu vou fazer um polígono aqui e quero desenhar esse polígono, tá? Quantos lados tem esse polígono? Vai desenhar automaticamente 3. Eu vou mudar a cor dele para a gente deixar ele bem visível aqui. E eu vou fazer um triângulo. E você vai falar para mim assim, tá, legal. Como eu vou fazer a quantidade de lados? É aqui, ó. Eu vou pegar e colocar um polígono com 10 lados, ó. Olha que legal. Eu vou colocar um polígono com 6 lados. Legal, né? Então eu troco aqui, que é uma propriedade, e ainda tem o border radius. E se eu trocar o border radius, ou vir aqui e clicar, o que ele faz, ó? Ele arredonda para mim a bordinha. Tá? Fica quase como se fosse um cubo redondinho, tá vendo? É bem legal, né? E aí, a última delas é a estrela. Então eu posso vir aqui e colocar um star. E posso falar, e aí, tá vendo que é bem parecido com o polígono? Vou clicar nos dois aqui, ó. Tem quantos lados tem, né? Quantos vértices tem, na verdade. E aqui a estrela, quantos vértices a estrela tem. E aí a estrela tem um pouquinho mais de coisa. Então a estrela vai complicando a coisa aqui. Eu vou falar que eu quero uma estrela de 5, vou deixar como 5. Eu posso mudar esse ângulo aqui se eu quiser. Eu vou colocar um ângulo de 45, por exemplo. Olha que bonitinho, ó. Ela vai saindo para fora, ó. Olha lá. Eu também posso clicar aqui e arrastar, ó. Clico no vértice, vou diminuindo o ângulo dela, né, para deixar mais gordinha. Vou deixar essa estrela quase redonda. Aí eu clico aqui no border radius e ó, vou deixar ela gordinha, ó. E agora eu vou fazer uma estrela brilhantinha, amarelinha aqui. Vamos colocar lá. Twinkle Little Star. Ó lá. Que bonitinho. Fiz uma estrelinha. Então eu posso manipular isso de várias formas. E todas elas têm a mesma ideia, tá? Então eu coloco ele e manipulo depois. E eu posso colocar um Place Image. Nesse cara que eu vou clicar, ele vai procurar uma imagem no meu computador. Eu vou clicar aqui, posso me arrepender do que vai aparecer, porque não projetei isso, mas vou clicar um Place Image aqui e vou escolher uma imagem, tá? E vamos ver o que vai aparecer aqui na hora que eu clico. Vamos pegar no tempo aqui, ó. Tem várias imagens aqui. Vou pegar uma imagem de RPG aqui e vou jogar. E vou dar um place aqui, ó. Bonitinho, veio uma imagem aqui. E eu posso colocar isso de várias formas. Então na hora que eu pegar a imagem, eu posso dar um Ctrl Shift K também, ó. Ctrl Shift K. E aí eu vou escolher várias imagens aqui e vou dar um abrir. Olha o que ele faz. Eu posso place all ou discard all. Mas eu vou dar um place all. Olha lá, uma de cada vez, ó. Essas imagens aqui é de um cara muito bom chamado Rubião Cousero. Ele é um puto ilustrador e também vou deixar o link aí do trabalho dele para vocês conhecerem as coisas que ele faz aí. E
conhecer os personagens que ele cria, os quadros que ele pinta, muito massa, tá? Eu vou apagar aqui, vou deixar só uma imagem, então eu posso manipular, tá vendo? Ela tem as propriedades, é bem parecido com um retângulo, por exemplo, ó. O que eu posso fazer aqui, ó. Legal, né? Então tem N possibilidades com isso aqui. E isso são as coisas que eu posso colocar na tela, por assim dizer, de formas. São vetores e com configurações já bonitinhas aqui que o Figma já traz para você. Bom, agora eu vou limpar toda essa bagunça que eu fiz aqui, tá? Vou limpar e vou deixar só o meu quadrado vermelho aqui, tá? Eu vou colocar, na verdade, uma outra estrelinha amarela aqui. Eu vou colocar uma estrelinha assim. Vou colocar uma estrelinha amarela aqui no meio. Então tem isso aqui. Legal? Vamos mudar um pouquinho essa cor aqui, né? Vamos colocar uma corzinha. Quase um roxinho aqui, né? Vou colocar um puxado pro azulzinho assim. Pra gente ter bastante contraste, vocês enxergarem aí. Cara, mas eu quero aumentar isso aqui. Como eu faço para aumentar o tamanho? Pô, essa estrela não tá legal. Ah, você pode fazer o seguinte, você clica nela, você aperta o Shift, por exemplo, e arrasta aqui, tá? Ou você pode apertar o Ctrl Shift, ou Ctrl Alt no caso, né? Desculpa, é Shift Alt. Você aumenta ela na proporção centralizada ao lugar que ela tá vendo? E aí eu posso apertar também o Alt, que ele não mantém a proporção, mas mantém centralizado. E se a qualquer momento eu apertar o Shift, ele mantém na proporção que estava antes. Tá? São algumas coisas que você consegue fazer aqui. E quando isso acontece no Figma, que ele trava, eu não estou clicando mais. Você aperta o ESC, tá? Ele volta para onde estava. E agora vamos dar uma olhadinha na seleção. Como eu faço para selecionar? Eu clico nas coisas, simplesmente clico, não solto e arrasto. É assim que eu movo as coisas aqui dentro do Figma. Então eu consigo, clico em cima dele, clico e arrasto. Eu consigo fazer isso, tá? Essa é a ferramenta de Move, tá ligado? Que é o Vzinho. Eu tenho uma outra ferramenta que é o Scale, que é o K. Esse cara, ele faz basicamente o que eu estava fazendo lá de aperta o Shift e aumenta, tá? Com o Shift você tem acesso ao Scale também. Mas ele não funciona para todo mundo. Já vou explicar já uma exceção disso aqui para vocês. Então eu posso apertar o V, aperto o selecionar e mover, né? Posso apertar o K, ele muda o ícone, tá vendo? Ele muda o ícone para resize e aí eu posso fazer um resize. Legal. Vamos dar uma olhadinha agora no outro cara, tá? Aí eu tenho o Draw, tá? Que é de desenhar. Eu tenho duas formas de desenhar isso. Com a caneta, tá? Que eu faço é um pen. Aí eu vou fazendo um vetor, eu desenho o que eu quiser aqui. Enquanto eu estiver clicando e não clicar no fechar dele, ele vai desenhar o objeto. Se eu clicar fora, o que acontece? Ele desenha um outro objeto. E eu cliquei aqui. Então eu estou desenhando vetores. Para quem conhece programas de vetorização, vocês viram o que aconteceu aqui em cima quando eu desenhei com vetor e estou com o vetor selecionado, com essa ferramenta aqui? Ele mudou as outras coisas que eu tenho aqui. Isso aqui de desenhar, é legal a gente fazer uma aula só sobre isso, na verdade um vídeo só sobre isso para mostrar para vocês como vocês exploram essa ferramenta. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer arredondadinho, olha que bonitinho, eu clico lá e depois clico e arrasto, ó. Eu clico no vértice e vou arrastando, você vai conseguindo fazer ele ficar arredondado, né? Olha lá. Isso vem quem usa Illustrator, quem usa Corel ou qualquer outra ferramenta, Inkscape ou qualquer outra ferramenta de vetor, vocês já vão estar acostumados com esse tipo de coisa aqui. Ele faz uma curva Bezier, você consegue ficar trocando aqui e fazendo seu desenho. Então você vai distorcer seu desenho porque você quiser, fazer a forma que você quiser, tá? E quando você clica aqui, ele vai arredondando tudo no ângulo principal aqui, que vai deixando tudo bonitinho, como se fosse um bubble assim. E olha lá. Tá? Então é para isso que serve a Pen Tool, tá? A Pencil era um pouco diferente. Eu desenho o que eu quiser, ó. Opa, deixa eu clicar aqui. E eu vou desenhar aqui o que eu quiser, ó. Desenha a forma. Ou eu posso dar um oi. Tá vendo? E aí eu rabisco, desenho e dá uma arrumada para você aí. E você consegue fazer o que você quiser. Ah, mas pô, eu quero apagar a sujeirada que eu fiz aqui.
Agora aperto o Vzinho, olha que bonito. Se eu aperto o V, clico fora de qualquer outro componente e arrasto, eu consigo deletar os caras todos que estão selecionados. Eu apertei Delete, foi todo mundo embora. Mesma coisa aqui, ó. Delete. Vamos fazer um desenho com esse cara de novo aqui? Cliquei no Pencil Tool ou Shift P e eu vou fazer um sabisquinho aqui. Bonito. Fiz lá. Vou colocar um olhinho aqui. Esse é um jacarezinho aqui. Tá na moda, né? Todo mundo vacinado. Desenhei um jacaré muito torto aqui. Tá? Desenhei com o mouse. Sou horrível para isso. Aí desenhei o meu jacaré salamandra mutante aqui. E aí a gente pega e mesma coisa. Eu posso selecionar, eu posso clicar aqui, ó. V. Vou clicar nele. V. Seleciono. Ó lá. Só tem um pedaço dele fechado e os outros separadinhos. Tá? E se eu quiser, eu posso selecionar eles bonitinhos aqui, tá? Legal? Vamos dar uma olhada agora numa outra ferramenta que é a de texto, que é esse cara aqui. Vocês viram que eu tô deixando de propósito esses dois caras aqui, né? O frame e o slice. A gente vai ver frame e eu vou deixar isso separado porque é muito importante pra gente ver com calma isso aqui, tá? Vamos ver o text também, que é muito importante agora, tá? Então, o text. Vou escrever um oi. Sou um texto. E tá aqui. E o text, ele é bem complexo e eu até gostaria de investir mais tempo explicando ele, porque ele abre um monte de propriedade aqui. O text, aí a gente vai fazer uma exploração das propriedades do text no vídeo sobre a barra direita, tá? Que é a barra de propriedades. Mas olha que legal. Eu tenho algumas coisas aqui que são coisas de alinhamento. O meu texto aqui está falando que agora ele está auto width, então ele vai aumentar esse tamanho desse cara aqui de acordo com o conteúdo que eu escrever. Se eu escolher o auto height, ele vai mudar a altura de acordo com o que eu escolher. Quer dizer o quê? Que o texto vai manter o tamanho que eu coloquei aqui. E se eu colocar só um texto, e agora o que ele vai fazer? E agora eu vou quebrar a linha. Porque ele manteve o tamanho do cara que eu fiz aqui. Tá? Ele manteve o tamanho porque eu escolhi a altura automática. E se eu quiser que ele tenha um auto width, eu clico aqui, ó, ele vai virar uma linha. Tá? Legal. Mas, pô, e se eu quiser alterar isso aqui? Tá muito pequenininho, eu quero ver mais de perto. Como você consegue aproximar agora para você ver o objeto? Você pode dar um Ctrl+, que é o que eu fiz agora. Apertei do Ctrl+ duas vezes. Ou eu posso dar um Ctrl- para diminuir. Ah, mas, pô, eu quero diminuir para aquele lugar. Então você pode apertar o Ctrl e rodar a rodinha do mouse, sua mouse wheel, tá? É Ctrl+ ou rodar o mouse wheel. Se você tem um mouse com a rodinha lá, também você pode fazer o quê? Apertar a rodinha no mouse, ó, vira a mãozinha e você arrasta. Que é essa feature aqui, ó, que eu já mostrar que é Hand Tool. É a mesma coisa que eu apertar o H. Enquanto eu clico aqui, ó, eu vou arrastando. Só que ela é acessível a qualquer momento sem precisar clicar na Hand Tool, tá? A Hand Tool é legal para você apresentar a tela, né? Você não vai desenhar nada, tá? Vou voltar aqui pro texto de novo. E aí eu quero deixar perto para vocês verem o que acontece aqui. Então, ó, tá agora eu vou pegar o V aqui, né? Que é a mesma coisa que eu clicar aqui no Move Tool, né? E vou fazer o seguinte, que selecionei o meu layer aqui, né? Vou fazer assim, ó. Tá vendo? Você viu que tá mudando aqui, ó? Se eu puxar para baixo, ó. Ó lá. E se eu deixar com ele agora com uma linha inteira e arrastar pro lado, ó lá. Ele já deixou aqui do jeito que quando eu puxo da direita na horizontal, ele muda, ó. Vou fazer uma linha só e vou diminuir só horizontalmente. Cliquei na lateral, tô puxando, aí ele mudou para altura automática. Se eu puxar para baixo aqui, ele vai falar que agora o box tem esse tamanho. Então o texto tem esse size aqui que não vai alterar. Se eu der uns dois Ctrl C aqui dentro, por exemplo, ó, ele estoura, tá vendo? Daí ele fica nesse pedaço. Se eu clicar no Auto Height, ó lá, ele voltou para esse tamanho. Tá? A gente vai ver quando a gente falar sobre frame o que isso impacta, tá? E aí tem várias outras propriedades aqui. Aqui você escolhe a família de fonte, você vai poder escolher a fonte que você quiser, você vai poder escolher o peso da fonte, o tamanho da fonte, o entre linhas,
o kernel dela, o espaçamento entre caracteres, o parágrafo, que é o parágrafo spacing que a gente chama, né? Que é a distância entre um parágrafo e outro. Vocês vão poder escolher esses atributos que eu mostrei para você, que é o tamanho deles, como o texto cresce, o alinhamento e também como é que ele vai se alinhar dentro de um componente, né? Como o texto cresce. Por exemplo, se eu deixar ele com um tamanho fixo aqui e deixar alinhado ao centro, eu vou cortar aqui, olha que bonitinho que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele fica centralizado. Se eu mudar ele para baixo, ele vai para baixo. Para cima, para cima. Isso é muito importante quando a gente está desenhando interface, tá? E esse é o text, é a ferramenta de texto. Eu vou criar alguns elementos separados aqui, tá? De todos os grupos que a gente fez, para a gente ver bonitinho algumas diferenças entre eles. Vou deixar um line aqui, e vou deixar uma elipse aqui também, tá? Para a gente ver o que é que liga aqui em cima de diferente deles, que aí a gente está falando de a barra de contexto, tá? Da barra de contexto, o que a gente consegue ver aqui? Primeira coisa, na hora que eu clico, você viu que apareceram 3 coisas aqui dentro? O primeiro que eu posso fazer isso aqui virar uma máscara, tá? Eu transformo isso em uma máscara para você fechar uma imagem, aplicar um efeito ou qualquer coisa do tipo. O do meio é criar componentes. A gente falou sobre isso em alguns vídeos anteriores, vou deixar o link aí, vai aparecer o link aí no canto superior direito, né? Eu sempre erro, é aqui que vai aparecer. E aí a gente vai aparecer no canto superior direito e vocês clicam nele e dá uma navegada lá e como criar componentes, tá? E aí você pode também editar o cara. Se você clica aqui, ó, ele vai editar o objeto, você pode desenhar, você pode mudar, você pode distorcer, você pode colocar isso aqui como... Você pode pintar ele, tem uma série de coisas aqui na parte de ilustração, tá? Então vocês notaram, de novo, eu falei antes aqui, ó, tudo isso aqui são camadas, tá? Foram criando coisas aqui. Se eu clicar em qualquer um dos objetos, tá vendo que tem os 3 iguais aqui, ó? Todos eles têm as mesmas coisas lá em cima, tá vendo? Menos o texto. Notaram que o texto tem uma coisa a mais? Porque o texto, eu posso fazer isso aqui virar um link, tá? Se eu pegar aqui, eu copiar esse cara aqui de cima aqui e der vou selecionar ele aqui, ó, e vir aqui, ó, ele vai abrir um lugar para colocar uma URL. Se eu coloco a URL e aperto Enter, ele virou um link. E eu posso abrir o arquivo ou editar. Se fosse um link para fora, por exemplo, eu vou colocar aqui um Figma, um link para o YouTube para vocês verem, tá? Eu vou editar o link, clico aqui, clico aqui, vou dar um Edit, dar um Ctrl V, vou dar um Enter. Tá indo para o YouTube. Olha lá o que ele vai fazer para mim. Open Link. Ele vai abrir no browser o link. Olha lá. Foi para o YouTube. Ele vai primeiro falar se tem certeza que quer sair da página, que se você confia na URL, por segurança, ele vai falar, cara, você vai para o YouTube. Beleza? Clica aqui e vai. Você pode ignorar isso. Eu sugiro que vocês nunca façam isso, tá? Porque realmente, às vezes você pega uns arquivos prontos na internet, você pode se dar mal, tá? É sempre bom você saber que URL você está indo. E aí, esse contexto muda de acordo com o objeto. Alguns têm mais propriedades, outros têm menos. No geral, todos esses objetos que a gente criou aqui, né, que é as formas, eles têm as mesmas propriedades. Mas o texto ele tem outra propriedade. O Pen Tool e o Line, o Pen, ele é separado aqui por questão mais de uso. Mas na realidade, ele é a mesma coisa que um outro vetor, tá? Ele é um vetor na tela, é um objeto que eu vou manipular. E as propriedades são iguais por conta disso. Se eu pegar assim e quiser colocar uma imagem aqui, ele vai ser um pouquinho diferente. A imagem também tem as propriedades dela, mas eu vou clicar uma imagem específica, né? Vou escolher uma imagem daquelas que eu tinha colocado lá. Eu vou colocar aqui, beleza. Olha lá, eu tenho um crop aqui daí, ó. Você viu? Que legal. Então cada imagem dessa tem um cara específico. Na hora que eu clico, eu cropei a imagem, ela tá cortada bonitinho lá, tá? Legal, né? Agora vamos dar uma olhada num carinha muito importante. Vocês viram que a gente manipula muito fácil com a roda do mouse ou com Ctrl mais ou menos. Eu clico no mouse wheel, arrasto para lá e para cá. Isso é prática, tá? Tem uma outra maneira de você acessar também a Hand Tool, tá? Além de apertar H, apertando a barra de espaço, deixando ela apertada lá.
Essa é uma outra forma de você acessar. Se você não tiver a rodinha do mouse funcionando direitinho aí, ó, apertou espaço, aparece mãozinha, clica, a mãozinha fecha, você arrasta e move para onde você quiser. Roda o mouse wheel, ele exibe para você, ou você pode dar Ctrl menos ou Ctrl mais, ou só menos e mais, tá? Agora a gente vai olhar um cara bem importante, tá? Eu vou dar uma olhada, a gente vai mostrar para você agora o frame especificamente, o slice eu não vou colocar tanto detalhe para ele, a gente vai ver com calma, mas eu não vou focar nesse cara aqui por enquanto. Então pessoal, vou dar uma mostrada agora para você aqui nessas duas ferramentas que vocês vão ver. Eu falei que a gente tem o frames e tem o slice, tá? Primeiro vamos falar especificamente aqui do frame. Se você usou já outras ferramentas de design, como o Adobe XD, o Photoshop, o Illustrator ou qualquer outra que seja, tem um conceito de artboard ou de área de trabalho, ou Canvas, dependendo do software que você usa, mas você tem seu espaço de trabalho. O frame é basicamente isso, tá? É a área onde você vai trabalhar. Eu vou fazer um vídeo explicando com calma o que é o frame, quais as coisas todas que um frame faz, que para mim é a grande vantagem e o grande diferencial do Figma, tá? Mas no geral é onde vai fazer o trabalho. Eu vou criar um frame, eu posso clicar aqui e acessar ele através do atalho aqui em cima, né? Na verdade do acesso de ferramenta, ou eu posso apertar F e criar um frame novo. Eu vou pedir para que vocês reparem aqui na direita, ele já dá umas opções pré-feitas aqui, né, pré-geradas, de tamanhos de tela. Então, ó, você tem de telefone, você tem de tablet, você tem de desktop, você tem de presentation. Então, ele tem vários presets aqui, né, pré-configurados, para você poder acelerar seu trabalho e já criar algumas coisas, tá? E como a gente já falou, a barra de propriedades na direita ela altera de acordo com o objeto que você insere aqui da barra de tools, né? Eu vou criar uma ferramenta, eu vou criar um frame qualquer aqui. Então a gente tem dois frames, né? Vocês estão vendo. O slice já é um pouquinho diferente, tá? Vou olhar bem por cima o slice, tá? O slice ele permite, eu clico aqui, né? Eu escolho o slice ou eu aperto a letra S e ele vai dar o slice. O slice, eu pego um pedaço da tela aqui e eu separo esse pedaço para exportar. Eu vou clicar para ver o que acontece. Eu vou clicar no Export, aqui na minha direita, lá na barra de propriedades. Vou dar um exportar. E aí eu posso escolher qual que é a propriedade bonitinho que eu escolho, mas eu posso ver um preview. Olha o que ele me dá de preview. Vocês notaram o que ele fez? Olha lá. Ele está cortando um pedaço da minha tela. Então vou pegar uma pontinha vou pegar a seta aqui, ó. A seta, não, desculpa, a estrela. Olha lá. Então ele serve para cortar um cara, tá? É um pedaço da minha tela. E ele fica disponível aqui sempre na barra fica aqui na esquerda, né? Na nossa barra de layers, de camadas, né? Então esses dois são os caras. Uma coisa legal aqui para falar sobre isso é sobre o resize. Vocês estão vendo que eu posso fazer o resize deles também? Eu vou pegar, por exemplo, e colocar esses caras aqui dentro. Olha lá, tá vendo quando eu arrasto dois objetos selecionados ou mais, ele vai dentro do frame e fica lá dentro do frame. E aí o frame ele te faz uma pegadinha que olha lá, ele fica do tamanho, o objeto dentro dele não cresce e ele fica escondido. Por quê? Dentro dele eu tenho várias propriedades que eu posso alterar aqui, tá? No frame, por exemplo, o Clip Content ele libera o espaço aqui, ó. Se eu dou um Clip Content, ele fecha o espaço, tá? Ó, Clip Content, sem Clip Content, tá? E aí tem vários atributos aqui que eu posso acabar utilizando relacionados ao frame. Tem um vídeo que eu falo sobre constraints e dê uma olhadinha aí, eu também vou colocar o link aí na descrição do vídeo e vocês vão conseguir ver ele aqui bonitinho de novo no canto superior aqui, que eu sempre me perco aqui, sempre me perco, tô brincando de fusão aqui do Dragon Ball. Eu vou colocar no cantinho direito aí e vocês vão ver esse vídeo sobre Canvas e na verdade sobre o frame e sobre constraints, tá?
e espero que ajude vocês aí com algumas coisinhas com relação ao frame. E eu vou falar nisso num vídeo futuro, fiquem tranquilos, tá? Eu acho que no geral era isso que eu tinha para mostrar aqui do frame e do slice. Agora vamos dar uma olhadinha num cara bem específico, tá? Agora eu falei para vocês de tudo que a gente viu aí, e eu vou falar sobre um ponto bem importante. Vocês podem ter visto vários objetos que eu alterei, diminuí, aumentei, usei o Ctrl para puxar, usei o Shift para crescer proporcionalmente. Por exemplo, eu pego aqui esse objeto aqui, se eu aperto o Shift e clico arrastando, ele aumenta proporcional. O objeto aqui, se eu puxo para o lado, ele aumenta. Se eu aperto o Shift e o Alt, ele faz centralizado. Todos eles não resize, certo? E vocês viram que quando eu pego um frame e aumento o frame, as coisas de dentro não aumentam proporcionalmente, tá? E se eu pegar o texto aqui, por exemplo, e tentar aumentar o tamanho do texto? Olha lá, não aumenta a caixa, mas o texto continua aqui do lado com fonte 12. E se eu quiser fazer esse resize das coisas forçada, por assim dizer? Aí daquela ferramenta que eu falei para vocês antes, que a gente tem a ferramenta que é o Move, que é o V, ou o K, que é o Scale, tá? Eu vou selecionar o Scale aqui e vou aumentar agora o frame. Olha o que vai acontecer. Ele está aumentando proporcionalmente. Pegaram? Se eu tirar o K e apertar o V, que é a minha seleção de Move, ele vai voltar para o padrão de resize. Olha lá, ele não faz. O K, ele aumenta tudo que está dentro do layer de forma proporcional. E ele faz a mesma coisa com o texto. Olha lá, ó, proporcionalmente. Olha na minha direita aqui, ó, a fonte crescendo e diminuindo. E isso eu consigo através da ferramenta de Scale, tá? Isso é bem legal e eu vou falar que isso para mim foi uma descoberta, foi uma explosão mental, assim, pum. Porque eu achei que era impossível, que tinha que trabalhar com constraints, que era super complicado, mas é nativo do Figma, tá aqui escondidinho e funciona, tá? Se vocês precisarem aumentar coisas em conjunto para aumentar a proporção e trabalhar um pouquinho com responsividade e depois fazer ajuste ótico para você melhorar fonte, por exemplo, em vez de ser 16.63 e deixar arredondado, já tá prontinho para você aqui, tá? Então, o Scale é agora que você percebe a diferença que ele faz. Olha lá, vou apertar o Vzinho de novo, que é o Move, né? E vou alterar. Ó, a fonte ficou 16.63 lá do lado, tá vendo? Se eu apertar o K de novo, que daí ele vai trocar pro Scale, olha o que ele me faz aqui bonitinho, ó. Ah, e pô, como eu faço para sair disso? Eu tenho que apertar o K de novo? Não, é só clicar fora. Olha lá, Kzinho. E Vzinho. Tá bom? É assim, essa ferramenta vocês vão usar pouco, mas de forma cirúrgica, e vai ajudar muito em vocês na parte de composição visual aí, tá? Bom, é isso por hoje. A gente viu um pouco sobre a Toolbar e nos aprofundamos em alguns conceitos e algumas funcionalidades dela. Compartilhe o vídeo aí com aquele seu amigo que você acha que tá precisando de uma forcinha para aprender o Figma ou tem bastante dúvida ainda e tá começando, tá? Ainda a gente vai ter 2 vídeos explorando a interface do programa, e então a gente vai ver como funcionam nos 2 próximos vídeos, como funcionam as camadas e as propriedades da barra da direita e um pouquinho sobre prototipagem. Se curtiram o vídeo, deixe seu like aí. Se não se inscreveu, clique em inscreva-se, ligue as notificações, e porque toda semana a gente está colocando um vídeo novo aí, tá? Falou pessoal, valeu, até os próximos vídeos.